Olá, queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe, nos envolva na sua proteção, na sua luz, na sua paz, no seu amor. Que assim seja. Amém. Queridos amigos, hoje estamos aqui para falar sobre pensamento e sintonia. A convite da nossa querida Deildes, ela que coordena os grupos de estudos espíritas e iluminação crística. Pois bem, meus irmãos, entendamos a princípio que a mente humana é um centro gerador de forças e conexões. É semelhante a uma estação transmissora e receptora a espalhar ondas de pensamentos, as quais sintonizam com outras inteligências. Essas inteligências, estou falando de espíritos encarnados ou desencarnados, tanto faz um ou outro, todos nós estamos pensando. Se eu desencarno, eu continuo pensando. Por quê? Porque a mente ela está no espírito. E quando eu falo que ela é transmissora e receptora, ela funciona como uma estação receptora e transmissora de ondas mentais, desses pensamentos. Como que vão ocorrer as reuniões dessas ondas? Essas ondas convergem para onde? Existe a lei de afinidade e a lei de sintonia. Vamos nos aprofundar mais adiante sobre essas duas leis. Então, o pensamento é uma radiação da mente espiritual, tá? Dotada de ponderabilidade. Olha, pensamento existe um peso, mas assim como nós, aqueles que não são médium ostensivos, assim como nós não vemos os espíritos, assim como nós também não vemos os pensamentos, porque nós estamos falando de matéria quintessenciada. Quando Kardec tentou descrever o nosso perispírito, ele falou, é semimaterial. Perispírito é matéria, nós somos matéria enquanto estamos encarnados, ou seja, espíritos vivendo num corpo material. Então não existe a semimatéria, é matéria. Só que como que eu vou entender como é essa matéria se eu não pego, se eu não sinto com esses sentidos que eu tenho agora? Mas quando eu estou fora desse corpo denso, eu tenho outras percepções de matéria. Então, o pensamento é uma radiação da mente espiritual dotada de ponderabilidade, ou seja, de peso. O pensamento ele é ponderável, ele é palpável, ele é matéria, principalmente no mundo espiritual. Eu consigo ter acesso melhor ao que seja o conteúdo do pensamento, tá? Sendo que essa radiação, ou seja, o pensamento que é uma radiação mental, essa radiação é constituída de partículas subdivisíveis, ou seja, corpúsculos de natureza fluídica, conhecida como matéria mental viva e plástica. Nós temos essa informação pelo Espírito Áureo no livro Universo e Vida, psicografia de Hernani. Então, ele vem e traz essa definição para entendermos essa ponderabilidade do pensamento. Porque o pensamento ele tem essa radiação, ele emite essa radiação que é constituída de partículas. Partículas que vão se subdividindo, como se fossem, elas fossem cada vez mais se multiplicando. Assim, quando nós pensamos, essa radiação, ela se difunde por todo o cosmo orgânico, todo o nosso corpo.
Primeiro através do nosso centro coronário, aqui, o centro que a gente fala, né? É o centro de força, o coronário. Espraiando-se depois pelo córtex cerebral. Aí já estamos falando do nosso corpo biológico. Primeiro através do centro coronário, depois vai e se espalha pelo córtex e pelo sistema nervoso. Depois do sistema nervoso, ele vai atingir todas as células do nosso corpo. Aí só então que ele vai se projetar no exterior. Então, olha como é um mecanismo muito mais complexo do que a gente consegue imaginar. Porque a gente pensa assim, eu penso, acabou. Não, eu penso, a minha mente é uma usina, essa radiação mental, ela vem pelo meu coronário, encharca o meu cérebro, né? A parte do meu córtex cerebral, e pelo sistema nervoso ela vai se irradiando para atingir todas as nossas células no organismo. E só então a gente vai ter esse pensamento projetado no exterior. Como que ele vai se projetar no exterior? Se eu estou, meu pensamento ele já tomou todo o meu corpo, eu vou irradiá-lo para o exterior através da minha aura. Então, essa irradiação mental, expedida sob forma de ondas eletromagnéticas, constitui o fluido mentomagnético, que é integrado ao nosso sangue, né, aos nossos linfonodos, ou seja, né, os linfócitos, a linfa no nosso sangue, percorre incessantemente todo o nosso organismo psicofísico, através do sangue, concentrando-se nos plexos, os centros de força. Eu falei agora do coronário, né? Então, concentrando-se nos nossos plexos, ou centros de forças, ou como outros conhecem como centros vitais ou chakras, se exteriorizando através da nossa aura. A vibração é esse movimento de vai e vem dessa radiação mental. É o que nós chamamos de movimento vibratório, né? Ah, vibre por mim. O que eu emano, o que eu fico emanando para alguém, esse conteúdo do que eu estou emanando se chama vibração. Então vejamos e entendamos o seguinte. Esse sistema, que a gente fala assim, é tão complexo, né? Mas a minha irradiação mental, a partir do momento que ela toma todo o meu corpo e ela pulsa através dos meus centros de força, não sei se vocês têm uma noção dos nossos chakras, mas eles são assim, umas flores, né? Umas hélices, e eles puxam energia e emanam energia. Puxam energia e emanam energia. Nós somos assim. O corpo biológico, ele para se sustentar, ele puxa o ar e expira. A nossa respiração tem esse movimento. Tudo que vive está em movimento. E o nosso corpo espiritual, o perispírito, ele se mantém também através desses centros vitais, puxando e emanando energia. Dessa forma, para a gente conseguir entender a importância dessa sistemática, Manuel Filomeno de Miranda, ele fala que quando alimentamos os pensamentos sensuais, odiosos,
rancorosos, vingativos, invejosos, né? Esses pensamentos, eles se cristalizam em formas de pensamento. O pensamento ele se adensa cada vez mais e fica cristalizado no que os espíritos trouxeram para nós através das leituras de psicografia, as mensagens, né, de psicografia, as formas de pensamento ou ideoplastias, mais tarde nós vamos entender. Elas funcionam como vibriões mentais que adquirem plasticidade e vida e passam a integrar a nossa aura, o halo psíquico da pessoa que está pensando. Então, o que eu penso se transforma, se traduz, na verdade, né? O que eu estou pensando é emitido na minha aura, é emanado pela minha aura e fica ali, retratado, pronto, retratado na minha aura. Quando estamos encarnados, a gente não consegue fazer essa leitura na aura da pessoa, mas os espíritos mais evoluídos, eles conseguem fazer essa leitura. Então, em consequência, o perispírito ele se desarmoniza. Se desarmoniza quando eu estou emitindo pensamentos com essa onda vibratória deletéria, né? De rancor, de raiva, de ódio, tristeza. Isso faz com que o nosso corpo espiritual fique desarmonizado, reverberando assim desordens nas células do corpo físico. Então essa sistemática de eu penso, né, o meu coronário para o meu córtex cerebral, depois vai para o meu sangue, atinge todas as células e aí depois vai para a minha aura. Ora, esse processo eu estou mandando energia para fora e puxando a energia para dentro. Que energia que eu estou puxando para dentro? A energia compatível com aquilo que eu estou mandando para fora. Entendeu? Então, esse fluxo de vai e vem nessa vibração danifica o nosso perispírito. Ainda na obra Mediunidade, Desafios e Bênçãos, Manuel Filomeno de Miranda, ele traz um trecho muito interessante que eu queria ler para vocês. Plasma-se no universo tudo aquilo que vibra. As preces e os sentimentos enobrecidos fomentam delicadas construções espirituais que emanam conteúdos de harmonizar, bem-estar e elevação psíquica. Então, plasma-se tudo no universo, aquilo que eu vibro. Se é bom, olha, faço essas construções espirituais do bem, elas trazem harmonia, bem-estar e elevação psíquica. As recriminações, os vícios, as aspirações perturbadoras produzem aglutinações de partículas que se transformam em vibriões agressivos e vorazes que se nutrem do contínuo mental, ou seja, você não muda seus pensamentos, sua onda mental, você só fica pensando naquilo. Então, esses vibriões vão se nutrir dessa continuidade, né, da onda mental, encarcerando a pessoa que pensa, o seu agente, que se lhe torna paciente aprisionado nas malhas das próprias elucubrações doentias, ou seja, na malha dos seus próprios pensamentos adoecidos. Larvas, formas pensamentos agressivas, vírus desconhecidos se fixam no campo áurico e passam a invadir o corpo perispiritual, perturbando-lhes a harmonia, que se manifestará como distúrbios mentais e orgânicos de difícil diagnose e mais desafiadora terapia. Aquilo que eu tinha falado para vocês, o mecanismo do pensamento. Aquilo que eu penso, se
eu estou nutrindo bons pensamentos, essa onda vibratória é benéfica, ela vai irradiar para todo o meu corpo, inclusive se exteriorizar através da minha aura, fazendo bem. Vai fazer o bem para o meu corpo biológico, vai fazer o bem para o meu perispírito e vai fazer o bem para aqueles que estão sintonizando com a mesma onda que eu estou emitindo. Mas se eu tenho pensamentos nocivos, deletérios, se eu estou cultivo meus pensamentos em coisas ruins, no mal, na destruição, em emoções e sentimentos ruins, de tristeza, de ódio, essa melancolia, tudo isso, o que é que vai acontecer? Vai ser irradiado através das minhas células, aí eu consigo exteriorizar. Então isso vai ser negativo, vai ser prejudicial para o meu corpo orgânico, para o meu perispírito e para aqueles que vão sintonizar na mesma onda. Pessoas que estão odiando também, pessoas que estão na tristeza também, certo? Assim, muitos dos nossos males existenciais encontram a sua origem exatamente no padrão emotivo de pensamentos e de ações que cultivamos. Por isso, não raro, ficamos presos, acorrentados a situações que nos afligem. Quando eu estou nessa situação de tendo pensamentos ruins, a pessoa que tem um pensamento começa a ficar triste, começa a alimentar pensamentos suicidas e é difícil sair dessa onda mental, porque ela não está pensando sozinha. Quando ela começa a ter esse tipo de pensamento, aqueles que também vibram nesse mesmo padrão, estão tendo esse mesmo tipo de pensamento, se unem ao pensamento dela. E aí é mais difícil a gente quebrar essa emanação fluídica. E aí o que é que ocorre? Ficamos presos, acorrentados a essa situação que nos aflige, ou ainda, além de ficarmos presos, nós podemos desenvolver esses males físicos que eu falei, né? Essas doenças que nós estamos nos prejudicando com os nossos próprios pensamentos. Elas são reflexo imediato das irradiações psíquicas emitidas por nós. Então, não raro, uma pessoa que está tendo esse tipo de pensamento, ela deprime, ela tem dores de cabeça, ela às vezes tem dores no corpo, começa a desenvolver determinadas dores que ela não sabe se é muscular, se é algum tipo de degeneração, né, nos ossos, alguma coisa está acontecendo com ela. Por quê? De tudo que ela vem emanando nos pensamentos, isso vai refletindo no corpo biológico. Então, no mundo espiritual, fica mais fácil a gente ver essas irradiações. Eu costumo dizer que no mundo espiritual essas irradiações elas funcionam como se fosse um espelho mesmo, né? Os espíritos desencarnados, os mentores, inclusive na coleção de André Luiz, o espírito André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, temos muitas revelações nesse sentido. No livro Os Mensageiros, no livro Missionários da Luz, nos Obreiros da Vida Eterna, sempre se fala dessas emanações, dessas irradiações que o espírito, ele pensa e fica ali, estampado no corpo espiritual dele, no perispírito, né? E os mentores, ou seja, os espíritos mais evoluídos, conseguem fazer a leitura do que ele está pensando. Então, não é mente a mente, estou pensando e estou entrando na mente dele para saber o que é que ele está pensando, não. É porque a pessoa reflete aquilo que pensa. Então, no mundo espiritual fica mais fácil a gente ver essas irradiações, as quais elas espelham esses tormentos ou viciações que nós abraçamos na nossa casa íntima.
por mais que queiramos esconder alguma coisa dos mentores espirituais, eles conseguem ver. Então, pensamentos longamente cultivados, eles vão se concretizar, eles vão tomar forma, eles vão se materializar, né, em formas que nós chamamos de ideoplastias, que no caso são muitas vezes deletérias, essas formas, quando a gente tem pensamentos negativos, e podem comprometer toda a nossa saúde e até a saúde daquelas pessoas que convivem conosco. Porque lembra, eu vou exteriorizar isso através da minha energia, da minha aura. Não à toa a gente adentra em determinados ambientes, alguém se aproxima e a gente, nossa, né? Sente aquela carga, aquela coisa, parece que a pessoa vai passar para você todos os problemas da vida dela sem falar nada. Porque ela vem com aquela carga energética. Essa carga tá onde? Que a gente fala, né? É a aura dela. A pessoa está vibrando aquilo que ela vem cultivando no seu pensamento, a sua mente. Embora, então, essas ondas de todos os comprimentos cruzem constantemente o ar que respiramos, porque estamos cercados, né, por inúmeros espíritos, eu estou aqui falando com vocês e as ondas estão se transpassando aqui o tempo inteiro, nenhum aparelho receptor de frequência modulada consegue captar as emissões de ondas curtas para as quais ele não foi programado. Então, se eu não fui programada, que programação é essa que eu estou falando? Meus pensamentos. Se eu sou uma pessoa que estou cultivando bons pensamentos, se eu vigio meus pensamentos, até algo que de repente passa pela minha cabeça, eu viro assim, não pensa nisso não. Como é que eu mudo o pensamento pensando em outra coisa? Então, quando minha mente vai em algo que eu sei que vai ser perturbador para a minha paz, e isso pode inclusive desencadear algum mal para outrem, o que é que eu faço? Muda o pensamento. Então, vamos fazer alguma coisa, vamos assistir um vídeo, vamos ouvir uma música, eu costumo dizer, vamos ler um livro, mas às vezes a gente pega o livro e o pensamento continua. Então, vamos ocupar a nossa mente. Com algum tipo de serviço, falar com um amigo, uma amiga, fazer algo para nos desviar daquele pensamento. Contudo, uma vez que esteja essa antena funcionando, ou seja, se eu estou vibrando no mesmo padrão, estou tendo pensamentos, emitindo esses pensamentos, captará compulsoriamente, obrigatoriamente, outros sons de frequência, na mesma frequência com que estiver sintonizado. Então, não é somente o que nós pensamos que nos atinge. Os nossos pensamentos, eles atingem a nós mesmos, que somos os primeiros, né, que pensamos, e atingimos outras pessoas. E esse processo ocorre também vice-versa. Pessoas pensam e irradiam e podem nos atingir. Para isso, basta que nós estejamos sintonizados, que nós tenhamos gostos parecidos, identidade nesses pensamentos. Em razão disso, cada um de nós conviverá sempre, em toda parte, a todo tempo, com aqueles com que nós nos afinamos, efetuando permanentemente com os nossos semelhantes essas trocas energéticas que, em face da lei de sintonia, elas asseguram a manutenção das nossas vidas. Qualquer mudança que ocorre na sintonia, nesse padrão, né, diferenciação de níveis de troca de energia vital, necessariamente sempre vai decorrer, vai acontecer de alguma alteração do potencial íntimo da pessoa, de cada espírito e da natureza de seus pensamentos e emoções. Então, se eu não quero sintonizar com
energias deletérias, eu tenho que trabalhar minha mente para que ela não pense nada negativo. Eu tenho que trabalhar minha mente para ter bons pensamentos, porque eu vou sintonizar, vou ter essa troca. Se eu penso coisas boas, eu vou trocar coisas boas. Se eu penso coisas ruins, eu vou sintonizar e trocar coisas ruins. As forças que nos unem uns aos outros são, por isso mesmo, as que emitimos de nós e alimentamos em nosso âmago, nosso íntimo. Eu acho interessante porque eu essa semana estava vendo a televisão, me lembrei, a mulher deu um depoimento dizendo que ela era sobre violência doméstica, que ela apanhava do primeiro companheiro e aí ela conseguiu terminar a relação. Mais tarde, quando ela se relacionou com outra pessoa, ela se tornou novamente vítima, né, de violência doméstica, começou a apanhar novamente. E uma certa feita, a nossa querida Anete Guimarães, ela proferiu uma palestra e também tocou nesse assunto, falando e por que, né? A mulher já estava no 5º relacionamento e já tinha apanhado de todos os 5 ex-companheiros. Por quê? Há padrões que nós criamos. E enquanto a gente não sai desse padrão, a gente vai tendo as mesmas experiências, a gente vai atraindo as mesmas energias. Então, os compromissos que decorrem dessas forças que nos unem são mais do que evidentes, porque ninguém escapa, em momento algum, de integrar e engrossar alguma corrente de forças, atuante e dirigida para algum objetivo específico. Então, são inúmeras as vezes que nós temos participação em determinados fatos que ocorrem aí no mundo, sem nem sabermos, através simplesmente dos nossos pensamentos. Já ouviram aquela teoria do caos, que as asas de uma borboleta podem causar um tornado, as asas de uma borboleta batendo no Japão podem influenciar um tornado nos Estados Unidos. A teoria do caos. O que é isso? Nós estamos todos interligados. Tudo que nós fazemos repercute em nós e nos outros. Não tem como dizer que não há uma repercussão. Eu estou apenas na esfera do pensamento. Na justiça divina, essa esfera do pensamento já é preocupante. Na esfera dos homens, não. Muitos crimes, eles na fase de cogitação, não são punidos. Mas o que nós pensamos, pelo fato disso resultar em também algo prejudicial a outros espíritos, nós vamos responder por esses pensamentos que estamos alimentando. É assim que cada um de nós está, portanto, trabalhando sem cessar, sem parar. De momento a momento, seja para o bem ou para o mal, basta que estejamos pensando. Então a gente pode estar trabalhando para o bem, para o mal, para a construção do amor, ou para a construção do ódio, para a construção da alegria, ou da desventura, da felicidade ou do desequilíbrio. Sempre tudo que estamos pensando está resultando em algum tipo de construção, boa ou ruim. Sueli Caldas Schubert, ela traz um livro, Obsessão e Desobsessão, se não me engano, que ela fala sobre a sintonia. Ela diz que a sintonia é quando uma onda mental encontra ressonância em um campo vibratório equivalente, sendo captada por um receptor da mesma frequência. Quer dizer o que é isso? Que pessoas com opiniões, ideias, sentimentos semelhantes se interconectam pelas leis de afinidade, pela lei da identidade, né? Elas se atraem. E por assim ser, vibram na mesma sintonia, mesma faixa vibratória, tanto para o bem como bem para a felicidade, como para o mal e para a infelicidade.
Emmanuel, num livro Roteiro, se não me engano, ele traz um texto muito interessante que eu vou dividir com vocês. Emmanuel diz assim: a mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo imperceptível. Ingerimos pensamentos, olha, lembra? Através dos nossos centros vitais, centros de força. Ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno da nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá, invariavelmente, a imposição do meio em que se localiza. Somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente se nos altera o tônus mental, inclinando-nos à franca receptividade de moléstias indefiníveis, reforçando aquilo que inicialmente eu falei. Nosso pensamento é responsável pelo nosso adoecimento ou pela nossa saúde. Tudo começa na nossa mente, no nosso pensamento. Em outras palavras, o que é que Emmanuel quis dizer? Nós interexistimos com encarnados e desencarnados e é engano nós acreditarmos que apenas os nossos pensamentos não estejam sendo examinados por outras mentes. Ah, não, ninguém está lendo o meu pensamento. E é por isso que Kardec, ele faz uma pergunta muito inteligente, né? Aliás, todas são, mas eu gosto muito dessa pergunta porque as pessoas parecem que estão dormindo para a nossa realidade espiritual. Enquanto estamos encarnados, é muito difícil a gente lembrar que somos espíritos. A gente fala dos espíritos como se fossem coisas alheias a nós. Mas nós somos espíritos. E Kardec, lá na questão 457 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta: os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Frequentemente conhecem o que vocês gostariam de esconder de vocês mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser ocultados. Então agora eu lhe pergunto: será que você começou a pensar negativamente porque quis ou porque foi induzido por algum espírito que está próximo a você? Como que eu vou saber se o que eu estou pensando é meu ou foi induzido por algum espírito? Porque as duas coisas podem acontecer. Se eu resolvi ficar triste, chateada com algo, eu me permiti me ofender por alguma coisa, porque quanto mais nós evoluímos, mais somos resistentes, vamos dizer assim, resistentes às más influências. Então, quando eu me permito ficar triste pela conduta de alguém, nossa, a conduta foi dele, né? E eu simplesmente, não, eu fico arrasada. E isso é responsabilidade minha. Eu que dei causa, inclusive a dar espaço para essa aproximação de outros espíritos que vão se afinizar com aquelas emoções, aqueles sentimentos que eu estou emanando através dos meus pensamentos. É diferente
porque aí eu tive uma decisão de sofrer. E aí eu vou ser responsável por meu próprio sofrimento. Agora, se eu fui induzida e passei a aceitar a sugestão, é um pouquinho diferente, né? Isso vai se tornar uma bola de neve. Se eu não quebrar essa sintonia, modificando o meu padrão de pensamento, chega, Karina, nada de ficar triste, vamos mudar isso, vamos sair, vamos encontrar alguém, vamos conversar com um profissional, vamos fazer um esporte, muda isso. Ou seja, eu posso permitir o tempo inteiro, é uma questão de escolha individual de cada um de nós. A gente não tem como culpar o outro. Tudo que nos ocorre, nós damos causa. Já pensou? Deus permitir que o mal ocorresse em nós de forma arbitrária? Não. A dor é um mecanismo educativo para nós que nós mesmos damos causa por imaturidade, por ignorância, pelas nossas más escolhas. Então, a Kardec teve essa resposta, mas lá na Gênese é que eu acho interessante que ele traz assim, no capítulo 14, no item 15. Ele diz que, sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Olha, Kardec já está nos dizendo aí que os fluidos, ou seja, o fluido cósmico universal, é um fluido que está em tudo que Deus cria. É o que nós falamos que é o hálito divino, né? O fluido cósmico universal está em tudo. Então, o pensamento ele tem o alcance infinito. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Quando eu falo, o som tem um certo alcance, as ondas sonoras, pelo ar. Mas pensamento, o fluido que ele percorre é o fluido cósmico universal. Então, eles nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam, que se confundem, como há no ar ondas e raios sonoros. Por exemplo, se um homem pensa em matar outro, embora ele não cometa o homicídio, ele não mate, ele se conserve impassível, só o fato dele pensar em matar alguém, aquilo já vai ser registrado no campo áurico dele. O pensamento ele cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como um quadro, só que no perispírito. Kardec ele conclui lá na Gênese dizendo assim que é desse modo que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. No livro Entre a Terra e o Céu, do espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, logo nos primeiros capítulos, eu acho que serve para exemplificar. Nós temos a história de um casal, Odila e Amaro. Odila, ela morre, Amaro fica então com os 2 filhos para criar, Evelina, uma adolescente, e Julinho, de 6 anos de idade, sendo que, o que é que ocorre? Odila, a falecida, era extremamente ciumenta e possessiva. Era louca por Amaro. E ela começa a ficar ali naquele ambiente, né, na casa, no lar, por causa de Amaro. Ela não conseguia se desvincular do marido. E o que é que ocorre? O marido vai e se casa novamente, sendo que agora a esposa atual tinha o mesmo perfil da Odila.
A esposa atual, a Zulmira, é ciumenta, possessiva. Ela quer tanto amar o para si, como a Odila queria, né, o tempo inteiro. Ela quer tanto amar o para si com que tem ciúmes até dos filhos, principalmente do filho caçula. Ora, se o filho caçula perdeu a mãe, ele ainda tem idade, 8 aninhos, né? O pai, nada mais que natural, o pai dá mais atenção para a criança. E a esposa atual, Zulmira, morria de ciúme. E chega até a pensar, a desejar a morte do menino. E interessante é que um dia ela vai à praia com as crianças e Amaro. Ela leva as crianças até o mar e vê a possibilidade de acontecer o que ela andava desejando, que uma onda viesse e o menino se afogasse. E isso ocorre. Mas ela não queria, na verdade, que o menino... Ela pensava, aquele pensamento desinteressado, né, que a gente tem... nem para vir uma onda aí levar esse menino, né? E a onda vem e leva. E ela, de certa forma, ela sente essa culpa só pelo fato de ter desejado a morte desse menino um dia. Quando ela desejou a morte de Julinho, isso já estava registrado no perispírito dela. E interessante é que, à noite, quando ela dorme, esse sentimento de culpa, que já tinha atraído a companhia da falecida Odila, que estava ali morrendo de ciúme do marido, porque tinha casado de novo, agora ela consegue se aproximar de Zulmira, porque Zulmira está alimentando esse sentimento de culpa. Não é? Esses pensamentos que ela queria, desejava um mal para o menino acabou morrendo e ela começa a se sentir culpada por isso. E à noite, em desdobramento, durante o sono, na emancipação parcial da alma, a Zulmira se encontra com Odila e Odila vem, você matou meu filho, e a Zulmira, eu não matei ninguém não, eu não matei não, o menino morreu, foi um acidente, eu não matei não. E Odila fala, eu estava lendo seus pensamentos, eu via nitidamente que você desejava a morte do meu filho. Como? Porque nós emanamos aquilo que pensamos. E os espíritos, principalmente quando estão desencarnados, que conseguem ter essa potencialidade do perispírito que está liberto desse corpo que oblitera as nossas potencialidades espirituais, ele consegue fazer essa leitura com uma facilidade incrível. Então, vindo a intenção, pode a pessoa pressentir a execução, mas a gente não tem como saber, por exemplo, a Zulmira, ela desejou a morte de Julinho, mas a Odila, que tinha lido essa informação no perispírito de Zulmira, ela sabia quando Julinho ia morrer, ela sabia que isso viria a acontecer, pode ser que não aconteça. Por quê? Basta-se que mudemos a nossa sintonia. Quando a gente muda o nosso padrão vibratório, a nossa forma de pensar e mudamos os nossos pensamentos, a gente quebra essa corrente, a gente enfraquece esse elo e pode ser que o resultado não chegue a ocorrer. Então, o espírito, né, o nosso pensamento, vindo a intenção, pode a pessoa pressentir essa execução do ato que lhe será a consequência, mas não pode determinar o instante que o mesmo ato irá ocorrer. E também não posso dizer que vai ocorrer, né? Porque com a mudança de pensamento pode ser que não venha a ocorrer. Assim, meus irmãos, entendamos que nós nascemos para a felicidade. Nós nascemos para a felicidade. Estamos aqui para sermos felizes. Estaremos no mundo espiritual buscando a nossa felicidade. Mas para atingir essa felicidade, que parece ser algo tão utópico, tão longe da nossa realidade, é necessário que nós façamos o esforço de conhecer a origem dos nossos pensamentos.
as nascentes das nossas emoções. A gente tem que fazer aquele trabalho de mergulhar para dentro, de não ficar buscando respostas fora de nós. Nós temos que buscar dentro de nós. Então, busquemos manter o nosso padrão mental elevado, cultivando o hábito da prece, importantíssimo fazer esse vínculo, né, constante com espíritos superiores, com Jesus, com Deus. Então, nós temos que cultivar dentro de nós esse hábito da prece, da boa leitura, a leitura edificante, que traga boas mensagens, vincularmos-nos ao trabalho no bem, à ajuda ao próximo, a sermos úteis, a nos doarmos um pouco mais e, sobretudo, trabalhar o nosso autoconhecimento. Porque só através do autoconhecimento eu consigo discernir com segurança se esse pensamento é meu ou se é algum tipo de influência, né? Ou se eu estou dando margem, pensando, mesmo assim, aquele pensamento rápido, aquele lapso de pensamento, mas é às vezes suficiente para sintonizar com o outro e ocorrer a ressonância que a nossa querida Sueli Caldas Schubert falou. Essa ressonância, ou seja, o meu pensamento não tem força somente dele. Essa força é multiplicada pelos múltiplos pensamentos que se identificam com o meu. Então, tenhamos coragem, fé e muita vontade em nos empenharmos para essa construção de uma mente mais elaborada e mais firme no bem. Muita paz a todos, muita luz.